E aí vamos ver sobre as questões da Ilona. E, gente, é muito interessante. Olha só como já começa. Essa é a primeira frase dos parágrafos desse artigo. Ilona Zabor trabalhava nos bastidores. Isso diz muito. A grande mídia, a esquerda, está avisando que a política é feita como? Tem as caras, que estão assim, todo mundo vê, tem os intelectuais, tem os lobistas, tem aquela galera que são os articuladores, que fazem as coisas acontecerem e agem, né, nas sombras, quando ninguém tá, e faz muita diferença. Então, Ilona Zabor é uma dessas pessoas que fazem coisas tomarem formas, alianças, conchavos. Ela trabalha nos bastidores. Bastidores. Por isso que eu falo. Você lembra quando eu falei? Gente, o Felipe Neto tá reclamando que ele não vai defender do bom nada. Não vai. Até toda hora chegar, Ilona Zabor, que ele tanto compartilha, trocam, sabe, palavras todos os dias na internet, carinho e por aí vai. Na hora que ela falou, Felipe, apoia o Moro, vai acontecer. Ela vai resolver isso. Olha só, tá aí. Inclusive o Felipe Neto falou que já falou anteontem, né, que ele vai apoiar qualquer coisa contra Bolsonaro. Ou seja, Sérgio Moro. Essa foi a pergunta. Pô, tem aí a chapa do Moro, o Huck. E aí? Ele, não, qualquer coisa contra Bolsonaro eu apoio. Mesmo tendo sido sempre o rosto do Instituto Igarapé, um grupo civil que estuda as áreas de educação, políticas de drogas e segurança pública, também é uma das lideranças do Agora. Agora, o que é o Agora? O Agora é tipo um Renova BR, um grupo suprapartidário que tenta juntar pessoas, sabe, para tentar implantar um projeto de poder. Então, é um movimento que oferece oficinas políticas a possíveis candidatos. Foi Ilona Zabor que costurou discretamente a candidatura do presidente ou do apresentador Luciano Huck a um dos membros do grupo à presidência de 2018 e pode ajudá-lo caso decida disputar o cargo mais importante no país no próximo pleito. E ela desconversa, tem muita água para rolar. Será? Neste mês, Ilona lança um livro para narrar a experiência e explicar sobre como participar do debate cívico, o que fazer, né? Dar o direcionamento para a militância desse grupo. Então está produzindo livros. A Ilona tem esse negócio aí, né? Uma lobista, intelectual, agindo nos bastidores. Vai vendo. Luciano Huck, Sérgio Moro. Como um cidadão convencional pode participar da política? Pergunto a Ilona e ela responde. Você deve se perguntar sobre o movimento para participar da política convencional. É o primeiro ponto. Respondida a pergunta, busca por um partido com afinidade ideológica. Os partidos muitas vezes nem representam ideias, são vazios de propostas e distantes da população. Por isso, movimentos sociais ajudam em um programa a se firmar em seus princípios e a fazer diálogo de um lugar onde você tem um pertencimento. Movimento social, pertencimento, sabe, estão acima dos grupos. Vocês lembram? Quer dizer, eu acabei de falar, né? O Renova BR é um movimento suprapartidário e muitas vezes eles precisam, sabe, bater continência para esses movimentos em vez do partido. O que foi que a gente falou ontem da Tabata Amaral, que a esquerda falou, não, ó, a Tabata está apoiando o Boulos, como se ela não fosse apoiar o Boulos, mas é surpresa porque ela nem sempre apoia a esquerda, porque ela voltou a favor da Previdência, olha só. Então mostra que ela está muito mais assim, fechada com o Renova BR do que com a esquerda. E a Ilona Zabor tá falando isso, e uma coisa interessante foi aquela autocrítica que eu falei logo depois no dia antes da eleição, soltei no domingo de manhã um vídeo, na verdade, no dia do domingo de manhã, onde a própria esquerda estava falando que a renovação chegou, como vocês podem observar que, quando foi a última vez que vocês ouviram falar da CUT? Tem muito tempo, não? Vocês ouviram falar da CUT essa semana? Vocês ouviram falar da CUT na semana passada, semana retrasada? Percebendo como a CUT desapareceu? Gente, a esquerda se renovou e hoje não são mais os sindicatos que têm destaque, mas sim os movimentos sociais. Principalmente porque eles perceberam que nesse mundo de internet, esse mundo que a gente precisa captar os jovens, o jovem se interessa muito mais por causas, por ideologia, né? Sabe, o jovem quer mudar o mundo do que por sindicalismo. Já foi o tempo. E a Ilona Zabor está apontando, ó, hoje o foco é movimentos sociais. É assim que a gente vai implantar a nossa agenda. E aí também perguntam, os conselhos realmente funcionam? Qual a situação hoje? E ela fala o seguinte, ó, é preciso estar disposto ao diálogo. E se você não o exercita,
Acontece o que está acontecendo hoje. A gente não constrói caminhos duradouros para o país. Pela primeira vez, desde a redemocratização, vejo uma ameaça muito grande. A participação da sociedade civil foi extremamente restrita, se não extinta. E ela fala, ainda há grupos empresariais com assento em conselhos, mas não há quase discussão com grupos filantrópicos e de interesse público. Já comento sobre isso. Este governo, infelizmente, fechou parte desses espaços. Perdemos assento à mesa e em várias áreas onde as políticas públicas estão prejudicadas, como meio ambiente, direitos humanos e educação. Traduzindo, para os críticos do governo, algumas pessoas que falam, mas Bolsonaro está dando cargos para tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, a Ilona Zabot está falando que hoje essas vagas em conselhos, em autarquias, vagas chaves, de posições chaves que podem determinar, para onde a sociedade vai caminhar, não tem mais. Bolsonaro barrou esse caminho. Bolsonaro barrou, sabe? Falar, não, cara, não vai ter espaço. Não vai ter espaço. Assim como Bolsonaro está preocupado, as pessoas que estão lá no Conselho Superior de Educação, que vão definir, o caminho. Autarquias diversas, Anatel, CVM, ANEL. Então aqui, você lembra que a própria Ilona, ela foi indicada por Moro, se não me engano, não lembro se foi o Conselho Penitenciário. Anyway, de qualquer jeito, não tá aí. Ela tá falando que o governo está olhando, age na calada da noite. Na calada da noite, o governo não está dando espaço para esses movimentos de esquerda conseguirem assento em conselhos-chave. Olha aí, ela está elogiando o nosso governo, Ela tá uma mensagem para a esquerda, tá falando que eles precisam conseguir essas cadeiras e tá falando que Bolsonaro não deixa. Olha aí o presidente. Você fala que grandes grupos empresariais ainda participam do conselho. Qual o efeito disso? Ela fala, em geral, o Conselho de Desenvolvimento Econômico há representantes de associações de áreas específicas. Desde que sejam claras, faz parte do jogo. Por exemplo, tem uma associação automobilística representando seus interesses. Outra parte é ter sindicatos de trabalhadores na mesma área, ou ter empresas que estudam o impacto dos automóveis na mesma mesa. É saudável. Em um país é preciso ter todos os setores funcionando. Hoje temos representantes de áreas da economia e não temos contraponto. Tradução. Hoje, quem ainda tem algumas cadeiras são as pessoas do mercado financeiro, industriários, grandes comerciantes, grandes empresários. Vocês entendem por que o Rodrigo Maia está fazendo live para 500 pessoas, 100 pessoas para XP, o pessoal do Grupo Itaú, porque o Lira, em busca de apoio para a presidência da Câmara, em vez de se encontrar com deputados, ele viaja para São Paulo para conversar com banqueiros ligados a Bradesco, Grupo Votorantim, Flávio Rocha. Vocês entendem como é que funciona? Isso aqui é o lobby que a gente tanto fala e que a gente pode encaixar, inclusive, naquela explicação clássica que eu sempre falo do Felipe Martins, que ele diz: o conservadorismo precisa entender, os conservadores, como é a dinâmica de poder e o processo decisório em Brasília. E uma vez que entende, tentar se tornar uma das forças mais importantes. A gente não tem um conselho, a gente não tem um grupo organizado, a gente não tem um lobby organizado para tentar emplacar as nossas pautas. Ainda somos extremamente desorganizados. Olha aí. Ainda na matéria fala o seguinte, o declínio dos conselhos é algo que surge quando? Quando é que surge esse declínio? E ela fala, era bem equilibrado, sabe? E ela fala que é fruto do governo atual. Quem de fato retirou representantes e fechou conselhos foi o governo atual. Só estão mantidos conselhos impostos por lei. Para ser muito honesta, não é de interesse ter conselhos ou tê-los só para inglês ver. Não é um governo que recebe bem opiniões adversas. Traduzindo, Bolsonaro não vai aceitar, sabe, a pauta de esquerda. Aí, meus amigos, tá aí. Só os que são impostos por lei. Ela tá aqui, defendendo o presidente. Ela tá chorando, mas tá uma defesa, Mostrando aí o quanto Bolsonaro tá olhando de perto essa situação. Cargos chaves não irão. Vagas chaves não irão. Mais uma vez ela reforça isso. Olha o Bonorinho aí. Depois pergunta, em relação às políticas de substâncias ilícitas, uma das táticas utilizadas em alguns estados norte-americanos foi a liberação e comercialização do orégano. Como seria um modelo brasileiro sobre a política? Olha o que ela quer implantar, Ela diz que, olha só, pela primeira vez na história, além do orégano,
para os medicinal recreativo, o Oregon descriminalizou o uso de tudo. Tudo. Você pode usar tudo, não é crime mais. Não é crime mais, não é mais crime. E fala que o Canadá fez redução de danos, especialmente naquela que te torna um super-herói, né? É nesta linha que pensamos para o Brasil. Olha aí o Sérgio Moro. Olha aí a linha do projeto de poder lavajatista. Olha o que eles querem implantar. As drogas devem estar na área da saúde, não é para lidar com o Ministério da Justiça nem nada. Aliviaria o trabalho da polícia e da justiça e melhoraria a situação carcerária. Olha só, liberar preso. Não precisa lidar com a cadeia, vamos liberar. Já que a maioria das prisões são contra dependentes que vendem pequenas quantidades e não apresentam ameaças para a sociedade. Não é ameaça, é só quantidade pequena ali pro jovem de 12, 13, 14. Não, é besteira. Olha o que a gente está lidando. Olha a importância de combater isso. E essa frente ampla, ela vai deixar claro que eles não só estão mirando na presidência da República. Por isso que isso aqui é tão importante. Eles já estão criando um projeto de poder. Serão governadores, deputados, senadores, sabe? Tudo para tentar avançar em todos os aspectos possíveis. Ela fala o seguinte, ó. Quem faz este tipo de uso deve ser tratado pela ciência. Pela ciência, sabe? Não só por dogmas e religião como no Brasil. Olha o que eles defendem. E ela fala o seguinte, ó, a força política para avançar neste momento, e ela fala, ó, hoje eu diria, infelizmente, que não há força política para avançar. Rodrigo Maia recebeu estudos técnicos sobre a regulamentação, a pedido dele, então o próprio Maia pediu, mas até hoje não foi pautado. Por quê? Porque não tem como passar. Politicamente não há vontade devido a uma obstrução no debate a nível federal. Traduzindo, a presidência da República não vai passar. O presidente hoje tem uma base de mais de 200 deputados e, amigo, não vai passar. Não vai passar. Não adianta. Não vai passar. Não vai para frente. Maia pode tentar, a esquerda pode votar em massa. Não vai passar. Não vai passar. Você é uma das criadoras do Agora. Olha só, isso é interessante. O que quer de fato um movimento de renovação política? O Agora surgiu para juntar uma rede de lideranças de uma geração. É um núcleo de jovens adultos, digamos assim, com contribuição para áreas de interesse público. São pessoas que gostariam de servir o Brasil em cargos técnicos, eletivos, para ter um país mais simples, humano e sustentável. Traduzindo, é um grupo para reunir pessoas em todas as áreas. Todas as áreas eles têm gente. Eles terão um banco de reservas. Há movimentos como o Acredite, o Renova BR, a Bancada Ativista, e são movimentos com olhar eleitoral. Nós criamos o Agora para implementar uma agenda, não só pela via eleitoral, não só. Então, é um grupo de avanço da sociedade, é um plano de poder. Eles não focam só na política partidária, é em tudo. Eles têm ONG, eles têm sindicatos, eles têm movimentos sociais, líderes, pessoas da TV, a mídia, é tudo, influenciadores, youtubers. E uma coisa interessante que eles falam aqui, você pode analisar na direita. Se eu perguntasse para você aqui de forma rápida, você consegue me dar 6 nomes, um para STJ, nem PSF, STJ, CGU, DPU, TRF, CVM e Anatel? Você consegue me falar 6 nomes aí agora, rápido? Eu acho que você teve um pouco de dificuldade. Eu só pedi 6 nomes. Vocês percebem como na direita falta um banco de reservas? Falta um banco de reserva. E às vezes, quando aparece o nome, a própria direita é a primeira a reclamar que o nome não presta. Vocês estão vendo como são as coisas? Gente, a gente precisa criar um banco de reservas. Pessoas precisam fazer cursos públicos, precisam se engajar em algumas áreas, precisam começar a criar ONGs, associações de bairro. E aí a matéria da outra me pergunta, mas e aí, esse grupo de vocês? É de direita ou de esquerda? E ela fala, né? Diria que tem gente de centro-esquerda e centro-direita no Agora. É um movimento que busca consenso sobre o que funciona. Não acreditamos que as caixinhas definem mais quem somos. E aí que eu falei lá no início, a Hannah Arendt é uma das primeiras filósofas que traz essa ideia, sabe? Sem ideologia. Não somos nem de direita, nem de esquerda, somos contra os extremos. Somos contra o bolsopetismo, né? O comunismo de direita, que o próprio Manuel Santos Cruz fala. Inclusive, ela cita o Santos Cruz nessa notícia, nem vou trazer essa parte, que é uma parte, assim, besteira. Então, esse grupo, essa filosofia é o quê? A gente foge dos extremos, a gente elimina, a gente cria uma estrada de tesouras pequena, vai ficar aqui 2 grupos, então que tá a extrema esquerda meio que desaparece, o PT, não vai ter, eles não conseguirão ser protagonistas, a direita real também não existe,
E eles vão se dedicar a pautas, sabe, universais. Vamos lutar contra a corrupção. Gente, será que existe uma pessoa no mundo que é a favor da corrupção? Óbvio que não. Então, a pauta universal, qualquer pessoa defende. Existe alguma pessoa que é contra a democracia? Não, por isso que eles são, né? Então vamos defender a democracia, todo mundo é a favor. Vamos defender o meio ambiente. Tem alguém contra o meio ambiente? Então lá atrás, na época que eu cheguei nessa conclusão, foi o seguinte: saiu um artigo do El País, onde fala do Felipe Neto, fala assim: se a Hannah Arendt ainda estivesse viva ou ressuscitasse, ela estaria orgulhosa do Felipe Neto. Eu falei, opa, peraí, que história é essa? Quem é essa Hannah? Por que o cara tá citando essa mulher? Isso aqui é importante. Daí é importante a gente estar sempre vendo o que essas pessoas falam. Mostra o caminho, sabe, para onde a oposição está indo. Mas vocês se falam, e aqui agora é uma pergunta que a UOL faz sobre se a Ilona Zabol conversa com o Luciano Huck. Ela fala, ué, o Luciano Huck é membro do movimento. Claro que sim. Eu conheço o Luciano e, assim como todos os membros do Agora, tenho relação próxima. É uma rede de confiança, eu conheço todo mundo que está ali. Sim, conversei e converso. Onde é que será que saiu? Sabe, essa conversinha de Moro com Luciano Huck, que o Moro quis marcar. Será que o Moro mandou um whats? Ô, Ilona, me passa aí, pô, o contatinho do Luciano Huck, eu trocar uma ideia com ele, chama ele aqui para almoço aqui em casa. Será que foi isso? Não sei. Ele mantém conversas com Moro, com Mandetta. Os dois últimos eram do governo. Qual a diferença de fato para uma chapa no futuro formada por ex-membros do governo atual? Ela falou, só para deixar claro, estive com o Moro talvez 2 ou 3 vezes na vida. Tive a reunião no dia que aconteceu a campanha, pela minha saída, foi uma reunião que nunca mais falei desde fevereiro de 2019. Será que ela nunca mais falou com o Moro? O que é que vocês acham, gente? Ele perguntou, nem por WhatsApp você pergunta com o Moro. Ela fala, não fala, isso, aquilo, outro, sai de perto de mim. Ela fala o seguinte, ó, acompanhando o Luciano pelos jornais, ele já conversou de Flávio Dino, governador à esquerda do Maranhão, a Sérgio Moro. As conversas não estão em um âmbito só, mas em muitos. E foi o que eu falei, não é discussão só pela presidência da República. Tá olhando o espectro completo. É cargos, governos, Congresso, tudo. Eles estão olhando para tudo. É um plano assim de 10, 15, 20 anos. Prefeitura, vereadores. Eles estão olhando em tudo. Eles querem implementar um projeto de sociedade, um projeto de poder.